Ah, seja muito bem-vinda! Caiu tudo aqui! Essa é a live com Fabi. Aqui eu ajudo você, mulher, a destravar todas as áreas da vida. Com alinhamento cosmossistêmico, eu sou Fabi Santana, eu sou mentora de mulheres inovadas. E hoje a gente vai falar, no episódio de hoje, olha o seguinte. Pensar muito no passado não destrava a vida. Eu trouxe hoje uma carta, sabe? Faz tempo que eu não trago uma carta pra gente ler, né? Uma carta para falar sobre seu momento de vida. Será que você tá apegada ao passado? O que é pensar muito no passado? Vem comigo, hoje a gente vai falar sobre isso. Porque pensar muito no passado não destrava a sua vida, não. E hoje a gente está aqui para destravar todas as áreas da vida, né? Como é que você está se sentindo? Como é que está esse seu momento de vida? Tem muita gente que não percebe, né, que está vivendo no passado. Tem muita gente que, na verdade, nem se liga, né, o que é o passado. E acaba se apegando a uma coisa que já teve finalidade na vida, né? Que já cumpriu com a sua obrigação na vida. E fica trazendo isso para o momento presente o tempo inteiro. Isso me lembra muito aquele conto, né? Não sei se você já ouviu eu contar aqui, dos dois monges que estavam andando, né, rumo ao monastério. E tinha chovido muito. E eles viram uma grande poça de lama no meio do caminho. E tinha uma mulher querendo atravessar de um lado para o outro da pista. E um monge não teve dúvida, foi lá, carregou a mulher no colo e levou ela para o outro lado da pista. E então eles seguiram o caminho, ela agradeceu muito e eles seguiram o caminho rumo ao monastério. 3 horas depois, o segundo monge vira para esse que carregou a mulher e fala assim: mas eu não consigo ainda compreender. Por que você carregou aquela mulher no colo? Você sabe que nós, monges, não podemos tocar em pessoas. Você não pode tocar numa mulher. Como é que você fez isso? E aí, o monge que carregou a mulher olha para ele e fala assim: eu carreguei aquela mulher por menos de 1 minuto e você vem carregando ela por mais de 3 horas. E isso traz essa reflexão, né, de quantas coisas aconteceram em apenas 1 minuto na nossa vida, às vezes em até menos, em segundos, e a gente carrega, muitas vezes, por dias, semanas, anos, muitas vezes uma vida inteira, sem se desvencilhar daquilo que aconteceu. Muitas vezes, aquilo que aconteceu em menos de 1 minuto, fica até jogado lá atrás, sabe? Como se isso não importa mais, isso não tem mais sentido na nossa vida, mas as escolhas hoje em dia estão baseadas naquilo que aconteceu em menos de 1 minuto. Fazendo com que trave todas as áreas da vida, fazendo com que nada flua na vida. Porque aquele menos de 1 minuto ficou tão marcado que vem tomando a atenção da mente, das decisões, do dia a dia. Pode ter sido, às vezes, uma pessoa que fez algo ruim, né? Que você não esperava. Pode ter sido algo que foi falado. Até mesmo uma coisa que você fez sem intenção, que magoou a outra pessoa e há muito arrependimento em relação a isso, uma decisão que você teve que tomar e que hoje você imagina que ela podia ter sido diferente. Pode ter sido, na verdade, um grande trauma, algo que ficou tão marcado, que nunca mais você quer que isso aconteça de novo. E ficou lá, né, aquela marca do tipo, isso aqui foi para um aprendizado para nunca mais isso acontecer, eu deixar que façam isso comigo. E essas são coisas que aconteceram no passado que não foi deixado lá.
ele ainda tem influência no momento presente. Você fala, mas é óbvio, né, Fabiana, essa é a minha história, isso foi o que aconteceu comigo, isso foram os meus aprendizados. Hoje a gente vai rever isso por um outro ângulo. Porque ficar pensando muito no passado, ficar trazendo o passado todo momento para o momento presente, para as decisões, vão alterando esse futuro, né? Um futuro que você gostaria que ele emergisse ou que ele viesse, né? Eu falo emergir, mas é que ele viesse com bases novas e fica cada vez mais sentindo uma repetição de ciclos na vida. Por isso que é importante a gente aprender a não pensar tanto no passado. E quando eu falo não pensar tanto no passado, eu estou falando não pensar nas coisas que te machucaram, nas coisas ruins, nas coisas que te marcaram, nos traumas, né? Porque não é assim que vai destravar a vida, tá? Não é assim que vai realmente ver as coisas fluírem, ficar, né, remoendo, que eu falo, mastigando esse passado o tempo inteiro. É como se tomasse conta, sabe? Como se todos os dias você tá lá fazendo uma coisa super legal, depois aquilo vem, né? Parece que é do nada, pumba! Aquele passado vem, às vezes é um cheiro, sabe? Que fica e esse cheiro acaba te lembrando aquilo, você não sabe, de repente você muda o seu humor, sabe? Fica brava, fica irritada, fica revoltada, fica nervosa, ou fica chateada, melancólica, triste. E às vezes foi um cheiro que ficou marcado daquele momento que aquilo aconteceu, né? Isso são os traumas da vida. E que dá o gatilho de você, que desperta esse gatilho, né? E você revive aquilo no momento presente. Então a gente vai rever como destravar todas as áreas da vida a partir de um novo olhar, tá bom? Então nós vamos aí conversar sobre isso de uma maneira muito gostosa. Eu trouxe cartas aqui para te dar um conforto no coração também sobre o momento que você está passando, tá bom? E o que esse momento talvez esteja aí te trazendo de aprendizado, de um novo olhar, né? Te trazendo como uma oportunidade de melhoria na sua vida, para que você cresça, evolua, amadureça. Estamos aqui para amadurecer, né? Eu falo que a maturidade ela chega aí depois dos 35 anos, né? Quando a gente estuda a espiritualidade, quando a gente estuda aí a antroposofia, a gente começa a ver que nós somos muito nenéns na vida, nessa jornada que se chama vida. E a gente vai aprendendo a amadurecer ali depois dos 35. Olha que loucura, né? E eu achando que era com 18, meu Deus do céu, que eu já era adulta. Oh, inocente! Né? Mas enfim, sempre é bom a gente ir aprendendo aí com o tempo, né? De uma maneira que seja gostosa e prazerosa, né? Aprender com a vida. Vamos ver que cartinha que você tirou, tá? Eu tirei, ó, você tá vendo aqui, né? Tirando uma carta aleatória aqui, mas ela não é aleatória, porque aqui a gente chama de sincronia. Você não tá aqui hoje aleatoriamente, você não tá ouvindo essa live aleatoriamente, você não tá escutando esse vídeo aleatoriamente, porque alguma mensagem aqui hoje precisava ser ouvida por você, né? Os nossos mundos não se cruzaram à toa. Então é isso que eu trago aqui, de uma maneira que é a sincronia, né? O universo, né, cósmico nos ajuda, então, a encontrar pessoas que nos ajudem na nossa evolução. E aí vamos ver, né, que mensagem que é essa. Ai, Jesus, abençoe, Senhor. Eu já vi aqui, você não viu ainda. Eu já vi, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tudo a ver, você vai ver como isso é sincronia, você vai trazer essa palavra muito mais para o seu vocabulário cada vez mais, tá? A sincronia, você vai vendo como que as coisas não são coincidência na vida. Não são coisas assim que surgem do nada, é sorte, nossa, não. Tá de acordo com a vibração, com o que você tá vibrando aí. E o universo está pedindo uma coisa para você. Não sei se dá para você ver. Leveza.
Leveza, leveza, tá bom? Ó, encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores. Lerê, tem a ver com o que a gente vai falar hoje sobre o passado, né? Pensar muito no passado ou não tem? Sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança e em paz. Ai, respira nessa carta, porque ó, veio do coração, né? Eu li do meu coração pro seu coração, porque essa conversa que a gente vai ter hoje aqui, ela realmente vai te ajudar aí nesse caminho para destravar todas as áreas da vida, tá? E aqui eu trago sempre um alinhamento cosmossistêmico que a gente vai conversar mais sobre ele. E é muito interessante quando eu falo para você que pensar muito no passado quer dizer coisas que te atormentaram lá no passado, que podem ter acontecido em passe de mágica, assim, uma coisa muito rápida, né? Mas que ele reverbera até hoje. E você não tá sozinha nessa. Você não tá sozinha nessa. Todas nós carregamos, bem ou mal, o passado no momento presente. E o que é o momento presente? O momento presente é esse presente que a gente está tendo aqui, eu e você, nesse momento, sabe? De aprender mutuamente, né? Eu aprendo quando eu falo também, né? As palavras, elas, muitas vezes que eu venho aqui e falo para você, não sou nem eu falando, né? É praticamente uma entidade que chega aqui e fala, né, por mim, para você, e eu vou aprendendo também com essas palavras. Então a gente está aqui juntas, né, nessa linda jornada que se chama vida. E olha que interessante quando eu falo que você não está sozinha, porque nós temos de 12 mil a 60 mil pensamentos diários. Essa máquina aqui é maravilhosa, né? O nosso cérebro, ele não para. Ele tá pensando o tempo inteiro, a pessoa tá falando, tá pensando, né? Tá todo mundo pensando ali o tempo todo, e quando você dorme, você continua, né, trabalhando essa máquina. E 80% desses pensamentos, eles são negativos. Isso está cientificamente provado, isso é uma pesquisa do National Science Foundation, né? Além disso, 95% dos nossos pensamentos são iguais a ontem, ou seja, nós temos uma mania de carregar o ontem no hoje, e pensar demais no passado não destrava a vida, muito pelo contrário. Mas isso é um condicionamento nosso, humano, de ficar trazendo o passado para o momento presente o tempo inteiro. É praticamente a gente vivendo no passado, sabe? Carregando o passado com a gente, né? E não deixando o novo vir, não deixando o novo emergir, que eu chamo, né? O novo realmente vir à tona, que é completamente do vazio, da criatividade, né? Bom, vendo isso, né, a gente se sente como se fosse Sabe quando você tem um barco e esse barco é a motor, tá? E ele vai dar uma arrancada, ele vai sair ali da onde ele tá, do cais, e ele vai dar uma arrancada, só que ele tá preso na sua mão com uma corda. E você tá tentando segurar esse barco com a corda. O que vai acontecer? Duas coisas, né, podem acontecer. Uma é você ser muito forte e conseguir segurar o barco por um tempo, que sejam milésimos de segundo, e essa corda ficar corroendo a sua mão e ficar doendo muito. Então, quando a gente tenta segurar o passado, acontece isso, de ficar doendo muito, ficar corroendo, né, a nossa carne, sabe? Que são os nossos pensamentos, nosso dia, e isso vai travando o dia. Às vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer porque tá parada naquele pensamento, naquilo que aconteceu na discussão de ontem, no que me falaram na semana passada, naquilo que me fizeram há 5 anos atrás, e aí fica isso, né? Ou pode acontecer desse barco dar uma arrancada, né? E a pessoa ir junto com o barco, né? Porque tá segurando a corda, tá tentando prender esse barco. E aí naufragar, né? Se afundar
ali. Quem é o barco? A vida, né? A vida ali, querendo dar uma arrancada aí pra frente e você segurando ali, né? Não, fica comigo aqui nesse passado. E aí acabar ficando afundada no passado, né? Travada no passado, que eu chamo. Muito perigoso, muito perigoso. Então é o seguinte, essa lembrança, né? Me dá um minutinho. Senão eu fico aqui falando, vocês vão falar, meu, né, já tá 1 hora aqui falando comigo. Eu tenho tempo, né, para que você receba essa mensagem, né, de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva também. E é o seguinte, eu falei pra você que a gente carrega o ontem no hoje, né? A gente carrega o tempo inteiro no ontem e no hoje. É uma mania que nós temos, que vai prejudicando, então, a nossa conexão com esse momento presente, né? Com o momento que é um presente, que é esse momento que nós estamos localizados, que é isso que está acontecendo agora, nesse momento. Não que aconteceu há 5 minutos, está acontecendo nesse momento. Cada vez menos as pessoas têm a capacidade de ficar conectada com o momento presente. Então elas estão ou lá atrás ou lá na frente, né, no futuro. E ficar se sentindo meio perdida no tempo, né? Essa desconexão, se pensar muito no passado, vai fazendo com que a mulher ela se sinta muito desconexa do que está acontecendo na vida dela hoje em dia. Então é como se tivesse entrado num piloto automático e vai vivendo a vida meio que no mecanicismo, meio que esperando um milagre, meio que deixando a vida levar, porque não está nesse tempo presente, não está vivendo nesse tempo, né? Quem está vivendo nesse tempo é um eu robô. O eu de verdade ficou preso num outro tempo. Percebe? Então precisa trabalhar isso, e eu trabalho isso com alinhamento cosmossistêmico, para que a gente cada vez mais diminua essa taxa dos 95% de preso ao passado, de carregar o ontem no hoje. Cada vez mais a gente vive o momento atual, o momento que importa, o momento que a gente faz as coisas acontecerem, que é este momento aqui, tá bem? E é muito importante eu falar pra você que, assim, todas as nossas memórias, tá? Tudo que aconteceu conosco, que a gente pensou, falou, ouviu, sentiu, principalmente, né? Porque a gente não lembra muitas vezes o que as pessoas nos falam, a gente lembra muitas vezes o que ficou marcado daquela situação, né? O nosso sentimento, aquilo que a gente sentiu naquele momento. Já nem lembra mais como que foi a conversa, né? Se você for, às vezes, até falar essa conversa para outra pessoa, fazer um telefone sem fio, contar essa história, você já nem lembra as palavras que foram usadas mais. Não importa, o momento foi aquilo que você sentiu. Então, o nosso sentimento, ele é muito importante porque ele cria memórias, né? Memórias. E essas memórias, elas vão sendo impressas num corpo que a gente chama de corpo energético. E esse corpo energético, se a gente não limpa, vai sendo saturado dessas memórias, que são memórias traumáticas. E essas memórias traumáticas, elas vão tomando a frente da nossa vida. Elas vão sendo como se fosse no comando da vida. Então você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão baseada no trauma e não baseada no seu coração ou baseado naquilo que você deseja, baseado num futuro completamente aberto, né? Vai baseando tudo isso no trauma. E isso é muito perigoso, porque você vai, sem querer, vai repetindo esses ciclos, né? Vai se sentindo presa em alguma coisa. São prisões, né? Os traumas são prisões que vão sendo impressas nesse corpo energético que precisa de limpeza, tá? Precisa de um alinhamento, precisa realinhar, vai ficando meio torto, sabe? O corpo vai ficando meio torto, né? E eu tô falando desse corpo físico, tá bom? O corpo energético é um corpo que você não consegue ver, assim como você não consegue ver a luz, né? Você vê a lâmpada, então você vê aqui como se seu corpo fosse a lâmpada, e a luz, que é o corpo
corpo energético você não vê, você não enxerga, você só vê quando brilha, né? Só vê quando a pessoa tá brilhando, aí você enxerga essa luz que ela tem. Então a ideia da limpeza, né, com alinhamento cosmossistêmico é que você brilhe cada vez mais, que você realmente reveja esse brilho natural seu, tá? E isso é possível, mesmo que pareça que tudo aquilo que aconteceu no passado seja tão forte, que seja quase impossível de ser trabalhado, sabe? Eu trabalhei com mulheres que tiveram coisas assim como abusos, né, infantis, sofreram abusos infantis, e elas sentiram que elas conseguiram soltar isso com alinhamento cosmossistêmico, que elas não precisavam ficar presas mais a esse passado, né, que elas não precisavam pensar demais nisso para poder soltar isso, para poder realmente ressignificar isso. Tive mulheres também que perceberam que com esse ajuste, né, com esse alinhamento, elas pensavam no que acontecia com elas, no que aconteceu com elas, né? Uma foi exatamente, ela se sentiu, na verdade, rejeitada e abandonada pelo marido, né? Que saiu de casa sem dar a menor satisfação, enfim. Ela conseguiu pensar nisso que aconteceu sem dor, sem sofrimento. Ela conseguiu ressignificar aquele momento de muito sofrimento, de muita angústia, né, de muita dor. Pessoas que não conseguiam, mulheres que não conseguiam ficar no mesmo recinto, né, no mesmo lugar que uma outra pessoa estava, de tanta raiva, de tanto ódio dessa pessoa, porque tinha feito uma fofoca, que tinha feito ela quase perder o trabalho dela, enfim. E ela ficou com um ranço, um ódio assim absurdo da pessoa. Hoje ela consegue estar nesse mesmo recinto sem que ela fique cabisbaixa, sem que fique com raiva para baixo, sem que as emoções negativas tomem conta daquele momento, né? Que ela traga aquele passado no momento presente, que é a revivência de todas aquelas emoções que aquele momento provoca, tá certo? Então é muito gostoso quando a gente aprende a soltar o passado, quando a gente aprende de que ele existiu, né, porque tinha que existir, mas ele não precisa vir carregando comigo todo esse tempo, em todos os dias, nos meus pensamentos, né, em todo onde eu vou, sabe? Eu carregava muito, né, as coisas do passado. Eu carregava, às vezes, uma discussão com o chefe, eu trazia isso, sabe, pro meu travesseiro, pro meu momento. Eu falei, o que meu chefe tá fazendo aqui, meu Deus do céu, né? É meu momento de descanso, um momento de lazer, e tava lá o homem ali, né, com alguma coisa que falou, que eu não gostei, enfim. Então, eu fui trabalhando isso, né, em mim, esse alinhamento cosmossistêmico, porque eu percebia que eu não estava conseguindo viver. E aí, quando eu soltei isso, eu descobri que a vida podia ser muito mais leve, sabe? A gente falou de leveza, né? Olha isso, a carta da leveza, a vida podia ser muito mais leve, podia ser muito mais prazerosa, muito mais fluida, muito mais gostosa. Eu conseguia focar muito melhor nas coisas que eu tinha que fazer, sabe? Do que ficar pensando numa coisa que já tinha acontecido. Então, eu senti assim uma paz realmente no coração, sabe? Uma paz de poder viver a vida de verdade, sabe? De realmente sentir conexão com a vida, me sentir conectada comigo, com a vida, com as pessoas, mais compreensiva, com mais compaixão no coração, com mais compreensão, com mais sabedoria, sabe? E eu comecei a sentir que todas as áreas da minha vida começaram a fluir de uma maneira muito mais leve, mais gostosa, sabe? No amor, né? Eu não trazia mais essas coisas para as conversas, sabe? Com o marido, né?
não precisava mais ficar trazendo essas angústias para o relacionamento, não precisava mais trazer essas conversas com as amigas também. O momento com as amigas era um momento completamente de prazer, de alegria e não mais de compartilhamento de sofrimento. Foi realmente destravando tudo mesmo, sabe? Foi realmente colocando cada coisa no seu lugar. E muito gostoso ver que isso que me ajudou também, hoje ajuda diversas mulheres, né? A fazerem o mesmo, a sentirem essa fluidez, a sentir esse destravamento, esse foco no momento presente, a sentir que realmente consegue se libertar, sabe? É libertador. Né, liberta a dor, é libertador quando a gente começa a não pensar mais tanto no passado, né? E uma das maneiras que a gente pode fazer isso realmente é soltando o passado, tá? E quando você fala pra mim, mas soltando o passado, Fabi, fica pra mim muito difícil de entender o que é, né, soltar o passado. O passado tá lá, meu, eu quero, o que mais quero é soltar, eu já tentei de tudo, e eu sei que você tentou de tudo, né? Tentou não pensar sobre isso, tentou jogar embaixo do tapete, várias mulheres fazem isso, eu também tentei fazer essas coisas, sabe? Tentou falar, deixa isso pra lá, isso é bobagem, né? Tem coisas mais importantes, tentou até, talvez, falar, tem gente que sofre por coisas piores, não é possível que esteja sofrendo por causa disso, né? Então, tentou, né? Tentou soltar de diversas maneiras. E o soltar, né, na minha concepção, primeiro eu vou falar para você na concepção da espiritualidade, tá? Dentro da física quântica, o que é o soltar. Inclusive ele vem do taoísmo, que chama Wu Wei, né? Wei Wu Wei, que é uma ação pela não ação. Soltar é deixar fluir, tá? Soltar é realmente você deixar agir sem agir. Isso fala, que coisa esquisita. Quando eu ouvi isso também, então eu não vou fazer nada. Né? Fazer nada também é uma ação. É uma ação, mas calma lá, cara pálida, né? Às vezes o soltar não significa que você não vá agir, né, de uma maneira, às vezes não em cima daquilo, tá bem, que aconteceu, mas de uma outra forma. Então, para mim, o soltar é como se você estivesse chegando de uma viagem, há muito tempo que você está carregando uma mala, você entra em casa e a primeira coisa que você faz é tirar essa mochila das costas, sabe? Você está carregando essa mochila e aí você tira essa mochila das costas, senta no sofá e faz assim, ó. Sabe? Né? Então, soltar é a mochila tá lá ainda, tá? A mochila tá lá ainda, mas você não tá carregando mais ela. Então o passado tá lá ainda, você não esqueceu, você não vai esquecer, faz parte da sua história, mas ele não pesa mais. Então para mim o soltar é soltar o peso desse passado, que vai fazer com que você não pense demais e que ajude você a destravar todas as áreas da sua vida. É um dos caminhos, tá? Então, soltar essa mochila. Você vai falar, maravilhoso, Fabi. Pô, legal pra caramba, tô gostando disso. E me conta aí, né, como é que eu faço pra fazer isso, cara? Você sabe que aqui muitas coisas são na prática, né, gente? Assim, eu acho a teoria muito bonita, né? Não sei se você é igual eu, né? Escreve aqui pra mim se você também faz isso, né? Lê muitos livros. Só que a leitura de livros nem sempre vai te trazer um manual do como fazer. E como fazer de uma maneira que tenha menos erros, sabe? Menos tentativas. Porque as tentativas e erros também causam, né, frustração. Então é muito interessante a gente praticar também com a jornada de quem também já praticou, né, já colocou isso em voga, já colocou isso para rodar, né, já tem uma quilometragem nisso e conseguiu, às vezes com muitos erros, né, às vezes com muito tapa na cara, mas conseguiu fazer isso. E então eu trago aqui para você algumas maneiras que eu fui fazendo, que eu descobri
que funciona assim, não funciona só para mim não, tá? São maneiras que já foram testadas e aprovadas por mulheres de todos os lugares do mundo. Com a minha metodologia de alinhamento cosmossistêmico. Então, eu percebo assim, 3 maneiras muito claras da gente conseguir parar de pensar no passado, ou seja, soltar o passado, tá bom? Soltar essa mochila que pesa muito. Uma delas é a meditação guiada. Eu torcia muito o nariz para meditação, tá, gente? Esse negócio de meditar, eu tenho muita coisa para fazer, que fica meditando, quem fica meditando aí é coisa de gente que tem tempo, sabe, gente que é rico, e agora eu vou sentar aqui e meditar, olha quanto preconceito, né, não sei se você tinha todos os preconceitos que eu tinha, se você tem, né, todos os preconceitos que eu tinha sobre meditação, eu achava assim, isso não é pra mim, minha mente não para, e eu tinha orgulho da mente não parar, tá bem, então assim, a minha mente não para, é o tempo inteiro, tramando um monte de coisa, minha mente é ativa, eu amo a minha mente, só pra você ter uma noção. E aí eu percebi que como a mente não para, inclusive você dormindo, nós precisamos dar descanso para ela, inclusive para ela achar saídas, inclusive para ela poder puxar informações do futuro no momento presente, inclusive para ela poder criar o novo a partir do novo, criar um futuro para a nossa vida, para a sua vida, não baseado nos traumas, mas baseado naquilo que você realmente deseja para você, do fundo do seu coração. Então a meditação guiada, ela é poderosíssima para fazer essa limpeza, tá? Nesse corpo energético, para poder soltar o passado e deixar o futuro que realmente deseja vir e começar a sentir o destrave, né, em todas as áreas da vida, começar a ver a vida fluir, tá? Eu tenho, né, no meu programa meditações guiadas, são meditações às vezes de 30 minutos, que toda mulher, mesmo aquelas que nunca meditaram, consegue, né? Porque é uma meditação que é uma história, então você vai entrando nessa história e você vai conseguindo soltar as coisas que estavam prendendo. Então, maravilhoso, parece mágico, mas não é. É científico e é já comprovado, provado e atestado pela mulherada aí, que eu chamo das mulheres inovadas, né? Que são as mulheres que conseguiram parar de pensar nesse passado. E aí, então a meditação, ela é uma arma poderosa para soltar o passado, principalmente a meditação guiada, as 2 meditações que eu trago também no programa específicas para isso, que eu aprendi quando eu morava lá em Bali, na Indonésia, na terra, uma das terras mais espiritualizadas do mundo. A outra maneira é uma elevação vibracional. Então quando eu penso no passado, né, penso muito no passado, tudo fica muito duro, né? Tudo fica muito angustiante, eu fico travada, até meu corpo trava. E aí, quando eu solto o passado, eu consigo sentir toda a energia fluir. Eu consigo elevar a minha vibração. O que é a minha vibração, né? Você energeticamente vibra, tá? Você emite onda também, como se fosse uma onda do mar. Você joga uma pedra e aí faz aquelas ondas, é você também, de acordo com as suas emoções, você também, né, dependendo das suas emoções, vibra de uma maneira. Você pode sentir, né, quando a pessoa chega na sua casa e ela tá meio triste, ela vibra de uma maneira, você sente ela triste, você fala, nossa, tem uma coisa errada com você, às vezes ela nem falou nada. Então essa é a vibração que a gente emite, tá bem? Então a gente muda também, uma maneira que eu faço no alinhamento cosmossistêmico é mudar a vibração energética, né, é elevar essa energia. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Mas antes de eu falar sobre como você vai, né, elevar essa energia, eu falei que são 3 maneiras, né? E a última maneira é através da sua cosmovisão. Então, a sua cosmovisão é a maneira com que você enxerga esses fatos que aconteceram na sua vida, tá? Maneira com que você absorveu isso, que você enxergou isso. Então, mudar essa maneira, esse olhar sobre o passado, também pode ser um caminho para fazer essa liberação energética, né? Um caminho de alinhamento cosmossistêmico para que você sinta que consegue soltar esse passado, tá?
Então, eu quero trazer para você um passo para você já começar a praticar na sua vida sobre a elevação de vibração. Então, vamos elevar essa vibração em relação ao passado, para que consiga soltar ele a partir da energia, tá bom? A partir do pensamento energético. Quando a gente fala isso, uma das maneiras que a gente traz para poder fazer essa elevação vibracional é trazer virtudes, ou seja, sentimentos, né, que são de vibração muito alta, tá? Provado cientificamente que eles têm vibrações altas, que eles fazem você reluzir, que fazem o brilho voltar, tá? Então, uma dessas maneiras é o perdão. O perdão ao passado. Você fala, Fabiana, você acha que eu já não tentei perdoar? Já tentei perdoar de tudo quanto é jeito, o rancor fica, o ranço fica, a mágoa fica, calma. Calma, mulher, calma, calma. Eu vou te trazer uma outra visão, tá? Até uma cosmovisão diferenciada sobre o perdão, né? Porque às vezes a gente não consegue perdoar o outro porque há dentro de nós uma culpa e uma vergonha sobre o que aconteceu lazarentas, né? E a culpa e a vergonha estão dominando tudo isso e estão cegando, por mais que coloque a culpa no outro, né? Naquilo que aconteceu, enfim. Às vezes a culpa está em Deus, não sei, tá? Mas quando a gente olha aí, né, o fio, a gente olha, pega o fio condutor, né, da onde está conduzindo isso, a gente percebe que a culpa e a vergonha é de si mesma, né, de ter isso acontecido na vida, ficar com vergonha sobre esse fato, ficar se sentindo culpada, e aí vamos liberar essa culpa, liberar isso, tá bom? Essa energia que está parada em relação àquele específico momento que ficou gravado aí na memória. Com isso você vai conseguir ver a mochila sem a mochila doer. Você vai ressignificar isso da mochila. Tá? Então, o auto-perdão é uma das virtudes que auxilia no caminho do destrave, né? Que auxilia você a destravar todas as áreas da vida. O auto-perdão. E você fala, Fabi, como é que eu faço isso? Eu vou te dar aqui um jeito, tá bom? Uma maneira de fazer isso é você escrever uma carta para você mesma. Uma carta de auto-perdão. Deixa eu ler um exemplo, nada melhor como um exemplo, né? Pra gente ver como é que se escreve a carta. Depois eu vou falar pra você o momento ideal pra escrever isso, né? Vou te contar, assim, como que você pode fazer disso um ritual, tá? E essa carta de auto-perdão, ela vai ser como se fosse um botão que vai ser acionado em você. E é um botão de limpeza. Não que durante, né, você acabou a carta, pronto, já acabou, né? Tudo, já parei de pensar no passado, é um processo, lembra que você tem a meditação, né, tem o ressignificar aquele ato, né, pensar diferente sobre aquilo, então tem outros pilares que também são fundamentais para soltar o passado, então eu tô te dando uma maneira para você já começar a fazer isso por si mesma, né, por você, né, por você, tá? Essa carta é para servir como inspiração, tá bem? Ó, vou ler para você. Querida eu prejudiquei tanto você ao longo da minha vida e não me desculpei. Quero que saiba que sinto muito. Sinto muito por criticá-la, dizendo que a odiava, que você não vale nada e que não é boa o suficiente. Sinto muito por cada nome que eu chamei você e cada palavra maldosa que eu disse a você. Sinto muito por acreditar no que os outros lhe disseram com raiva. Que você não vai, que não pode, que não deveria. Sinto muito pelas escolhas imprudentes que fiz. Sinto muito por culpá-la, por envergonhá-la, infligir-lhe uma culpa constante. Sinto muito por duvidar de você, impedi-la de fazer o que ama e perseguir seus sonhos. Sinto muito por pressioná-la a completar listas de tarefas intermináveis e perfeitas.
Sinto muito por ter te chamado de fracassada e por comparar o seu valor com eles, levando você a uma ansiedade, esgotamento e depressão sem fim. Sinto muito por estabelecer padrões irrealistas e expectativas ridículas sobre você e sentir que você foi uma decepção. Sinto muito por julgá-la tão duramente. Sinto muito por não permitir que você descansasse quando estava cansada, curasse quando estivesse ferida e relaxasse quando mais precisasse. Sinto muito por fazer você se sentir culpada quando na verdade se esforçou para cuidar de si mesma, rir e viver o momento. Sinto muito por entregar o seu poder a pessoas que a machucaram e criaram toxicidade em sua vida. Sinto muito por tê-la sempre ocupada e não arranjar tempo para você, por não ouvir seu coração e por não confiar em sua intuição. Sinto muito por não cuidar do seu corpo. Lamento ter privado você de sono e nutrição adequada. Lamento ter feito escolhas prejudiciais que custaram a você, sabotaram você e machucaram você. Sinto muito por nem sempre ter dado valor a você e negligenciado suas necessidades. Não a levei a sério nem a tratei com o respeito que você merece. Sinto muito por todas as vezes que a deixei cair. Lamento a opinião das outras pessoas e a imagem que elas tiveram de você. Foi mais importante para mim do que como você se sentiu e o que era mais importante para você. Sinto muito por não tratá-la com amor. Sinto muito por não dizer palavras mais encorajadoras e fortalecedoras e por não amar você do jeito que amo os outros. Por favor, me perdoe. Com profundo amor, admiração e gratidão, e assina a carta. Quem faz parte do programa Real Poder, que é o meu programa, tem essa carta para imprimir, para ler e reler, você tem aqui para assistir, reassistir, dar play, replay, né? E para usar como inspiração para escrever sua própria carta. Então use disso de um ritual, veja um momento que você está, de repente, com maior abertura de coração, abertura de sentimento, às vezes é um momento de basta, um momento de não aguento mais, né? Reviver isso que já foi, que já acabou. Senta, de repente faz o seu chá preferido, né? Esquenta um café, ou acende uma vela, um incenso, depois de um ritual de um banho gostoso, prazeroso, sem ninguém em casa, sem ninguém que vá atrapalhar, né? Tira o interfone do gancho, tira as coisas que podem te tirar desse momento presente, né? E se dê esse presente de um papel, tá? É muito simples, é um papel, um lápis, e você, fecha o olho, escreve para você mesma se perdoando de tudo que aconteceu no seu passado, tá? Se libera disso, mulher, solta isso. Isso é um dos caminhos para você se soltar. Pode ser feito de dia, de noite, quando você sentir. Soltar o passado, soltar ele nunca é demais, tá? O único perigo são mulheres que soltam uma coisa para se agarrar em outra. E aí se agarra num futuro que não chegou. E aí ficam ansiosas, né, por um futuro, então saem do passado e vão direto pro futuro e ficam, agora o futuro chega, agora o futuro chega, agora o futuro chega, agora eu soltei, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer, né? Então, esse seria o perigo do pêndulo que eu falo. Então, solta, tá? Solta. Viva no momento presente, faça o seu. Agora, aqui, no agora. Tá? E deixa aí o futuro emergir de um novo, uma nova criação, de um novo momento completamente aberto. Combinado? Então deixo aqui com você com essa tarefa, né? Nessa live maravilhosa. E eu vejo você na próxima, combinado? Um beijo grande no seu coração, do meu coração pro seu. Fica bem e até a próxima.